Vivas! Esse é o nosso primeiro vídeo da tag Dica das Manas, que é uma série de dicas de maquiagem que nós vamos dar para vocês. Então, deixa aqui embaixo nos comentários as dúvidas que vocês têm, que nós vamos tentar responder para vocês. O vídeo de hoje nós vamos mostrar como consertar os 5 erros de rosto que nós mostramos semana passada, para vocês nunca mais errarem. Então fiquem ligadas e vamos conferir. Manas, vamos começar o Dica das Manas desta semana com um quiz para vocês. Eu quero saber de você se quando você compra uma base, o que você faz? Você vai testar, você chega lá com a vendedora, né? A vendedora com aquele papinho lá contigo, aí ela vai te fazer testar a base, né? Aí o que tu faz? Letra A, você testa na mão. Letra B, você testa no rosto. Ou letra C, você testa no pescoço. Se você respondeu letra A na mão, você errou. Se você respondeu letra B no rosto, sinto muito, tu errou também. Se você respondeu letra C no pescoço, aí sim, tu é demais, mano. Tu manja dos Paranauê, tu acertou. E agora a gente vai te dizer por quê. Bom, manas, é o seguinte. Aqui, que tá aparecendo na tela ao lado, eu passei 3 tons de base diferentes na mana, na minha querida maninha. Essa aqui é um tom de base mais claro que o tom da pele dela. É a Instant Age Rewind na cor 250 Pure Beige. Essa aqui é a cor brincadeira. É a cor 040 de Your Skin Forever, que é a minha base preferida do coração, mas só que fica muito mais escura do que o tom de pele dela, né? E essa aqui é o tom perfeito para ela, que é 106 Sun Beige Infallible Pro Matte da L'Oreal, tá? Enfim, o que acontece? Se você testar na mão, dá ruim, tá? Porque a mão, ela é muito exposta aos raios solares, né? Enfim, aqui fica mais exposta. A gente cobre o nosso corpo todo, né? Com roupa e tal, e a mão fica toda exposta, né? Então, geralmente, ela vai ser mais escura do que o resto do nosso corpo. E geralmente, no caso, a gente passa protetor solar, né? E ela vai ser mais escura do que o tom do nosso rosto, do nosso pescoço e tal. Então, ela não é parâmetro pra você testar a base. Então, mão, penha, não rola. O rosto, beleza, pode até ser. Só que eu prefiro passar no pescoço porque quando a gente passa a base, a gente não quer que fique aquele efeito de máscara, entendeu? Como eu falei no vídeo passado, né? A gente não quer que fique com aquela cara de máscara embalsamada, entendeu? Então, a gente tem que encontrar uma cor que se enquadre tanto no tom do rosto quanto no pescoço, entendeu? Então eu gosto de testar aqui no pescoço, né? Pra ficar aquela coisa bonitinha. O tom do corretivo é crucial, é uma escolha muito importante. Se você quer cobrir apenas manchinhas na sua pele, você tem que escolher um corretivo exatamente do tom da sua pele. O corretivo que nós escolhemos para fazer a correção do tom de pele da minha querida mana aqui foi o corretivo na cor Biscuit, é o Radiant Cream Concealer da NARS, na cor Biscuit. E, como eu falei, exatamente no tom de pele dela. E a gente usou a Beauty Blender para espalhar, mas você pode utilizar o dedo mesmo com um pincel de corretivo, mas eu gosto de utilizar geralmente o dedo. Enfim, é muito bom usar o dedo, eu gosto. E para disfarçar as temidas olheiras, o ideal é a gente utilizar um corretivo um tom abaixo do tom normal da nossa pele. Porque a gente quer dar uma iluminada, né? A gente quer disfarçar e iluminar um pouco as olheiras. Só que é um tom abaixo, entendeu? Não são 1000 tons. Não é pra ficar parecendo uma boneca de porcelana, uma boneca de cera, entendeu? É só um tom abaixo. Então, o corretivo que nós escolhemos pra fazer
A iluminação aqui abaixo das olheiras dela foi o corretivo Velvet da Conteograma na cor 1014. Bom, você vai aplicar abaixo das olheiras, né, em formato de V. Você faz um Vzinho aqui. Com o dedo mesmo, não tem problema. Eu gosto mais de fazer com o dedo. E você vai dando batidinhas. Vai dando batidinhas. E apesar de ser mais lento o processo, você não tem que ficar deslizando, porque se você ficar deslizando, esfregando de um lado para o outro, vai ficar meio borrado, o efeito vai ficar mal acabado, entendeu? E vai ficar feio, não vai ficar bonito. Quando for aqui do lado, você coloca o dedo assim meio na diagonal, sabe? Pra ficar, digamos que uniforme. E você vai dando as batidinhas. Passa o excesso que fica no dedo, fechou aqui, aqui na pálpebra, pra uniformizar a cor também. E vai dando as batidinhas, que o efeito vai ficar perfeito, vai cobrir as olheiras. Eu vou dar um acabamento aqui com a Beauty Blender, mas só nem é necessário, na verdade, só com o dedo é o suficiente. Agora o nosso querido contorno, né? A gente sabe que a finalidade do contorno é dar aquela ilusão de ótica que o nosso rosto é mais fino, mais magro, né? Ilusão de ótica não, né? Porque na verdade a gente só quer mostrar o que já é natural, o que já é perfeito, o que já é lindo, né? Mas enfim, a gente vai, para fazer o contorno, utilizar um pincel ou um pincel na diagonal assim, corte na diagonal. Esse aqui é o 160 da MAC. Ou então, esse aqui é o pincel de contorno, que eles dizem que é de contorno da MAC, o 109. Ou então qualquer outro pincel que você tenha, assim redondinho, um pincel de blush pode ser também. E utilizar um blush marronzinho, esse aqui é o Harmony da MAC, que é um marrom opaco. Você pode utilizar qualquer blush marrom opaco, ou se você não tiver um blush marrom, você pode utilizar também uma sombra marrom, que apesar de ser menor, mas você pode utilizar normalmente, que vai dar o mesmo efeito. Bom, o primeiro passo para fazer o contorno é fazer a cara de peixe, para demarcar a área onde vai fazer o contorno. A gente faz o contorno daqui até aqui, não, no caso a gente faz essa marcação aqui, né? Não faz o contorno pra cá, daqui pra cá, pra perto da boca, porque senão vai ficar muito artificial. Então você pega um pouco com o pincel do blush, né? Aí você vai passando, tira um pouco do excesso, né? Pra não ficar também muito artificial. Aí você vai passando levemente lá todo. Aí o que eu gosto de fazer pra não ficar muito marcadão, eu gosto de vir com pincel de pó e esfumar. Eu esfumo até cansar, que é pra não ficar demais. Porque esse blush aqui, o Harmony, ele fica até um pouco apagado no meu tom de pele, porque eu sou mais escura. Mas nela, como ela é um pouco mais clara que eu, ele já fica um pouco mais marcado. Então tem que tomar cuidado quem é mais clarinho, porque ele fica mais escuro em quem é mais clara, né? Óbvio. Então tem que tomar cuidado com a mão aí, pra não pesar muito. E para o iluminador, esse aqui é o Soft and Gentle da MAC. Para um look mais natural para o dia a dia, passar com o dedo mesmo um pouco aqui nas têmporas, para dar uma iluminada bem de levinho e um pouco aqui no topo do nariz. Para dar um iluminado natural e não ficar muito exagerado pro dia a dia. Por
fim, vamos cuidar da nossa velha conhecida chinelada. A gente não quer ficar com cara de que apanhou, a gente quer ficar com aquele ar de saúde, ar de que é bem tratada, bem cuidada, né? Então aqui eu tenho o pincel 116 da MAC e o blush Pinted da MAC, tá? Que é um pêssego rosado muito lindo, ideal para morenas. É um blush que eu amo, adoro, porque ele é um pêssego opaco. O ideal para você não errar é utilizar blushes pêssegos e opacos, tá? Porque se você tá na dúvida ou se você não sabe aplicar blush muito bem, evita o rosa, entendeu? O rosa é meio traiçoeiro, entendeu? O rosa, ele tá aí pra ser usado, né? Não é porque se não fosse pra ser usado não tava no mercado. Mas se você não sabe aplicar, não compra. Então o mais amigo, entendeu? O mais acessível, o mais fácil de usar é o pêssego. Então ele é melhor. E opaco também é melhor porque se você se ele tiver muito brilho, vai destacar muito, vai ficar, se aplicar errado, vai ficar muito estranho, sabe? Eu gosto de blush com brilho, mas pro dia a dia, para ficar mais clássico e mais suave, é melhor o opaco. Bom, para aplicar o blush, nós vamos aplicar aqui nas maçãs do rosto em direção ao tragos da orelha. Dá uma virada aqui. Vamos aplicar aqui. Aí, para saber onde você começa, você conta 2 dedos aqui do lado do nariz, tá? Se você achar que ficou exagerado ou algo do tipo, se ficou uma chinelada por um acaso, você vem com um pincel de pó, do mesmo jeito que eu fiz com o contorno, né? E vai passando para dar uma amenizada. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você não gostou, curte também. Se inscreve aqui no nosso canal. Sempre acompanhe a gente aqui no canal com as dicas das manas e os tutoriais. Não esquece, acesse nosso blog www.blogmutivix.com e segue a gente nas redes sociais. A gente se encontra semana que vem. Tchau!